Olá, caros alunos, hoje falaremos sobre autonomia na primeira infância. Então, vemos que próximo aos 5 ou 6 meses, a atividade dominante do bebê é a contemplação de objetos ou das pessoas. Entre 8 e 10 meses de idade, domina a exploração de objetos pela manipulação, e crianças em torno de 8 meses de idade, na etapa em que se mantêm deitadas de lado ou de bruços, são capazes de virar-se, conseguindo dar uma volta inteira. Esses estudos são baseados, é bom a gente lembrar, nos estudos feitos no Instituto LOCSE, na perspectiva trabalhada por M. Pickett. Quando começa a sentar e a deslocar-se, engatinhando ou arrastando-se, as crianças mudam de posição frequentemente. Quando começam a levantar-se, entre 11 e 12 meses, a média de mudança de posição passa a ser de 74 vezes a cada meia hora. A observação concreta é o que nos pode convencer da importância fundamental da atividade na vida psíquica da criança. Os parâmetros de observação em relação ao comportamento global da criança são a qualidade da atividade, o conteúdo da atividade, a duração e o lugar dessa atividade. A criança não brinca, ela vive muito seriamente, implicando-se completamente, envolvendo todas as suas funções e todas as suas emoções em cada ato, desde o nascimento. Para a criança não se trata de preparar o futuro, mas de esgotar suas possibilidades atuais. Observa-se que a cada dia a criança praticando suas atividades evolui em seus movimentos, ganhando firmeza, habilidade e precisão de forma autônoma. Para que a vida ativa de uma criança seja satisfatória para ela e para o seu educador, é necessário que haja 2 fatores fundamentais: que a criança tenha liberdade de movimentos, que tenha alguma coisa com que ocupar-se relacionada com o seu desenvolvimento. Para as crianças, tão importante como estar na presença do adulto é estar sozinha, envolvida na contemplação e na descoberta de seu entorno. Estar sozinha não quer dizer estar abandonada, e sim momentos de serenidade, de brincar tranquila e segura de que será atendida caso haja necessidade. Quando a criança não está rodeada de brinquedos inoportunos que se movem ou produzem ruídos, sua atenção e seu interesse se organizam no ritmo exato de sua maturidade. A criança se torna cada vez mais hábil e, sobretudo, aperfeiçoa suas competências. Aprendendo a estar atento aos seus resultados, aprende a aprender. A importância durante o primeiro ano de vida do movimento autônomo iniciado pela própria criança consiste na liberdade de movimentos, que significa ter espaço adequado, roupas que não atrapalhem, chão sólido e brinquedos que motivem. As crianças que encontrarem todas essas condições, mostram as estatísticas, apresentará a seguinte ordem de desenvolvimento: posição dorsal, primeiras viradas, arrastar-se ou deslocar-se engatinhando, posição meio sentada, elevar-se de joelhos, pôr-se de pé com apoio e pôr-se de pé sem apoio. Por meio dessa motricidade, desenvolve-se uma atividade realmente autônoma e contínua, que é um fator fundamental na estruturação de uma personalidade competente. A maneira progressiva de encontrar as posturas permite à criança voltar com segurança para a posição anterior. A criança passa de uma posição assimilada a outra, sem que haja ruptura no processo. Essa motricidade parece relacionar a necessidade constante de atividade da criança e os seus meios. Relação entre motricidade e desenvolvimento intelectual, infantil e afetivo, infantil-afetivo, são o que podemos perceber. No princípio de cada estágio, encontramos as características das tentativas e erros. Uma vez adquirido o gesto ou o movimento, podemos notar a boa qualidade da coordenação e da economia de esforço. A criança, sentindo-se satisfeita, dá-se conta de sua eficácia, aprende a aprender e realiza até o fim o que começou. Dentre as crianças que se movem livremente e que têm à sua disposição grande variedade de brinquedos, a idade para passar de um estágio para o outro poderá variar. O importante de cada fase de cada criança é a tranquilidade do gesto, a harmonia do movimento assimilado, ou seja, a correção e a precisão de seus atos. O interesse pela atividade motora e pelo jogo autônomo, vivido desde os primeiros momentos da vida, será válido mais tarde, dando à criança interesse pelo descobrimento do mundo e autonomia em seus atos. A atividade autônoma, portanto, escolhida e realizada pela criança, a atividade originada de seu próprio desejo, é uma necessidade fundamental do ser humano desde seu nascimento. Segundo Pickler, a motricidade, liberdade e um ambiente rico e adequado que correspondam ao nível dessa atividade
São as duas condições essenciais da satisfação dessa necessidade.